Marcos capítulo 4, vamos lá meditar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que hoje Ele vai falar comigo, vai falar com você, vai abençoar bastante as nossas vidas aqui. Marcos capítulo de número 4, quero que você preste bastante atenção na palavra de Deus e deixe Ele falar com você hoje, deixe Ele te abençoar, te ensinar mais um pouquinho através dessa reunião. Marcos capítulo de número 4, vou esperar todos acharem, daí juntos nós começamos a meditar. O Evangelho de Marcos é o segundo evangelho, né? Segundo livro do Novo Testamento, um pouquinho mais curtinho que os outros. Marcos capítulo 4. Todos encontraram? Tem alguém que precisa de ajuda, não conseguiu? Eu espero você para que nós possamos todos meditarmos juntos aqui. Se não conseguiu, eu aguardo. Todos? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre tomar cuidado com as aves dos céus. Quem são as aves dos céus? Na parábola do semeador, o Senhor Jesus ele fala que o semeador saiu a semear. E diz que, lançando a semente, umas ficaram pelo caminho, outras caíram em terra com pedras, né? E ali ele vai explicando. Só que quando ele vai revelar para os discípulos a parábola, ele fala que as aves dos céus, elas são o símbolo dos demônios. Eu não vou falar com você hoje da parábola do semeador, é outro texto aqui em Marcos. Mas aonde ele também fala sobre as aves dos céus, e é sobre isso que eu quero falar contigo. As aves dos céus são a pior espécie de demônios que existem, porque eles não manifestam na pessoa, eles não manifestam em você. Você pode orar, pode fazer o que você fizer, a ave do céu, ele não manifesta, mas ele fica ao redor. Normalmente, ela posa no seu ombro e fica cantando no seu ouvido, fica cantarolando, ou vai se aproximar de você através de uma pessoa, onde ela já fez ninho, ela conseguiu dominar o coração daquela pessoa, e essa pessoa vai toda hora te procurar, vai querer que você vá na casa dela, ela vai querer ir na sua, ela quer cantar sempre a mesma música. E não esqueça de uma coisa, uma mentira dita muitas vezes para aquela pessoa que está sempre ouvindo, às vezes acaba se tornando uma verdade. Então as aves do céu são os piores demônios. Por quê? Porque ele não manifesta em você. A pessoa pode estar muitos anos dentro da igreja e ter um demônio desse na vida dela. O Judas andou com Jesus anos. E a Bíblia diz que o Satanás entrou no coração do Judas e ele foi lá e traiu Jesus. Ele não percebia que ele estava sendo usado pelo diabo, porque os olhos dele não reviraram, ele não dobrou os braços, não botou a mão para trás, ele não caiu espumando, ele não mudou a voz, ele continuou o Judas. Só que o coração dele estava dominado por um demônio e ele também não percebeu. E ele foi lá e fez o quê? Traiu Jesus, entregando ele por 30 metros. Então as aves do céu são aqueles demônios que andam ao seu redor. Eles vão cantando, cantando até convencerem você de fazer algo. E não esqueça, nós vamos meditar durante a mensagem. Sabe do que as aves se alimentam? Dos frutos que aquela árvore daria. Você se torna um cristão que não vai dar fruto nenhum mais. E das sementes. As sementes são as pregações, a palavra que você ouve. É isso que as aves dos céus comem. Você vai se transformar num cristão que parece de Deus, cheio de folhas. Você parece uma árvore bonita. Quem olha para você diz que você é de Deus. Só que você não tem nenhuma semente e nenhum fruto. Vamos começar em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 30. Começa comigo nesse texto que diz assim, ó. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Marcos 4, 30, tá? É como um grão de mostarda. Alguém aqui já viu o grão de mostarda? Muitos anos atrás tivemos uma campanha dessa na igreja, né? Um grãozinho pequeno, menor do que o de arroz e meio vermelhinho assim a cor dele, né? E daí ele diz, como um grão de mostarda que se semeia na terra e é a menor de todas as sementes que há onde, pessoal? Na terra. Continua comigo. Mas tendo sido semeado, ele cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Aqui você pode marcar com a caneta esses dois. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da onde? Da sua sombra. Agora volta. 32. Mas tendo sido semeado, e alguém semeou, começou uma sementinha pequena no seu coração do evangelho. O que a Bíblia diz? Cresce. E não esquece do que eu vou te dizer. Crescimento atrai demônios.
O diabo não está preocupado com quem não cresce, com quem não faz nada, com quem não vai para frente. Ele está preocupado com quem quer servir a Deus. Você quer servir a Deus, você começa a chamar atenção, não só no céu, chama atenção no inferno, quando você quer servir. Então a Bíblia diz que esse grão cresce, essa semente, continua. E face a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, simbolizam as áreas da nossa vida, de tal maneira que as aves dos céus podem fazer o quê? Aninhar. É isso que você não pode permitir, que nenhuma ave do céu se aninhe. Porque a ave que faz ninho, ela bota ovo e se multiplica. Ela vai procriar. Você não pode permitir que ela se aninhe em você. E daí diz que elas podem aninhar-se debaixo do que, pessoal? Você imaginou a pessoa que chega perto de você? Fica embaixo de uma árvore que está cheia de aves. O que as aves fazem? Derrama as fezes delas. Se você vai para baixo de uma árvore que está cheia de ave, você vai se sujar. Quando você se aproxima de uma pessoa que está dominada pelas aves dos céus, a única coisa que vai acontecer é você se sujar. Sujar o seu coração, a sua fé, os seus olhos. Você vai se distanciar de Deus. Ao invés daquela pessoa te levar para perto de Deus, ela suja você, distancia, porque ela está cheia de aves que pousaram, fizeram ninho, se multiplicaram, e as aves que estão nela, às vezes começam a passar para você, querendo fazer ninho também na sua vida. Aí o finalzinho. E as aves dos céus podem aninhar-se debaixo do que, pessoal? Da sua sombra. Então, cuidado com a ave do céu. O que é a ave do céu? É aquele demônio que pousa no seu ombro e fica cantando no seu ouvido, cantarolando. E nós não damos muita atenção para as aves dos céus, porque toda ave é bonita. É difícil você ver uma ave feia. É muito difícil. Quase toda ave é bonita. É difícil um passarinho feio. O bico é bonito. A cor da plumagem é fantástica. Você já viu um passarinho que canta feio? Não. Quase todos têm o canto o quê? Bonito. É por isso que as aves dos céus, elas dominam os cristãos. Porque nós nos encantamos com a cor, com a voz, o assobio, o canto. E daí o demônio ele vai pousar no seu ombro e vai começar a dizer. Ele começa a cantar. Começa a falar que ninguém te dá oportunidade, que na sua igreja ninguém reconhece você, que você tem ministério, que você é o cara. Muitas vezes ele vai começar a cantar no seu ouvido. Você tem que ir para outra igreja. Você tem que ir para outra igreja. Ele vai ficar cantando. Você tem que ir para outra igreja. Muitas vezes ele vai cantar no seu ouvido. É só dinheiro. É só dinheiro. É só dinheiro. E ele vai ficar cantando no seu ouvido, pessoal. Vai cantar várias coisas, vai dizer, o irmão não te cumprimenta. Então, ele posa no ombro e começa a sempre falar a mesma coisa no seu ouvido. Começa a dizer que você é uma bênção, que você merece mais, que ninguém te reconhece, que tu é o cara, que tu tem uma comunhão com Deus que ninguém tem, que você tem um entendimento da palavra que está acima de todo mundo. Muito cuidado. Primeiro essa ave posa e começa a cantar. E de tanto você ficar ouvindo, aquilo acaba fazendo parte do seu pensamento. Então você tem que tomar cuidado. Muitas vezes a própria ave vai posar e falar com você, e muitas vezes ela vai vir em forma de uma pessoa que já está dominada, aonde ela já fez até ninho. E essa pessoa toda hora quer te mandar uma mensagem, toda hora quer ir na sua casa, toda hora quer que você vá na casa dela. Mas a conversa é sempre a mesma. A música, o cantarolar, é sempre o mesmo assunto, a mesma conversa. A pessoa fala sempre a mesma coisa. Tu viu isso? Tu viu aquilo? Tu concorda com isso? Tu concorda com aquilo? O que tu acha disso? Eu não tenho que achar? Quem tem que achar alguma coisa é Deus. Quem sou eu para achar alguma coisa? Mas o que tu acha disso? O que tu acha? Mas me dá uma palavra. Aonde que está na palavra? Me mostra. Você tem que tomar cuidado com as aves dos céus. Às vezes elas estão andando ao seu redor, pousando no seu ombro, cantando no seu ouvido, e tudo que entra pelo ouvido vai para o coração. Eu vou dar um exemplo de pastor, falar de mim. Eu estou aqui, e às vezes Deus começa a te dar uma palavra, te dar uma revelação, te dar um entendimento, e às vezes Deus pode te dar uma boa palavra, amém? Pode te dar um bom entendimento, aí essa ave começa a cantar no seu ouvido, viu? Você prega melhor, você conhece a Bíblia como ninguém conhece, tu podia ter a tua igreja. Aqui você não é reconhecido, não vai ter espaço.
e ela começa a cantar, e o que acontece com muitos pastores? Saem e abrem a própria igreja. Normalmente pertinho onde eles já foram pastores. Por quê? Porque eles não querem ganhar almas, eles só querem pegar o povo. Agora, se eu tivesse ministério e quisesse abrir uma igreja, eu ia ter que procurar uma cidade onde eu nunca fui pastor, onde ninguém me conhece. Aí realmente lá eu ia provar se eu tenho ministério. Amém. Então essas aves, elas começam a cantar no nosso ouvido. Elas podem começar a dizer que você é uma bênção, podem falar de tudo. E é isso que você tem que começar a pensar. O que o inimigo tem pousado no seu ombro? E o que ele tem falado para você nesses últimos tempos? Na igreja ninguém te reconhece. Na igreja ninguém te chama. E agora que tu não vai ter oportunidade? É isso que ela está cantando no seu ouvido? Você tem que tomar cuidado. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Às vezes elas estão sendo usadas pelo inimigo. Não esqueça que a ave canta. E daí nós ficamos fascinados pela plumagem. Que ave bonita. Pela voz, aquele canto bonito do passarinho. Você vai deixando entrar no ouvido. E de tanto entrar, daqui a pouco se transforma numa atitude, num comportamento. Daqui a pouco aquilo vira uma verdade. E você começa a achar que é a voz de Deus falando com você. E não é a voz de Deus. Porque Deus fala conosco através do quê? Da palavra. E não é a voz de Deus falando com você, porque o que está falando está fora da palavra. Não, você pensa que são pessoas de Deus que estão se aproximando. E às vezes não são pessoas de Deus, são pessoas dominadas pelas aves dos céus, que querem dominar quem? Você. Pessoas que já têm um ninho no coração, mas que querem colocar um ninho aonde? Em você. Como é que tem que ser o servo de Deus? Vamos para Isaías 42. Isaías 42. Vamos ali comigo. Isaías 42. Você está compreendendo, sim ou não? Isaías 42. Isaías 42. Vamos no versículo 19. Olha como é que tem que ser o servo de Deus. O que diz a Bíblia Sagrada? Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem eu envio? E quem é cego como galardoado, e cego como servo de quem? Do Senhor. Irmão, o servo de Deus, ele tem que ser cego. Pode ser a ave mais bonita do inferno. Vem tentar encantar você, e normalmente o que enche os ouvidos e enche os olhos, nós deixamos entrar no coração. Não, o servo de Deus, ele é cego. O diabo pode mandar a ave mais bonita vir cantar, a beleza dela não vai me encantar. Eu tenho que ser o quê? Surdo. Pode ter o canto mais bonito, aquela conversa que vai nos levando, nos fascinando. Não, eu sou servo de Deus. Servo de Deus, ele é o quê? Ele é surdo. Pode ser a canção, o passarinho que tem a canção mais bonita, que encanta todo mundo. Não, não vai me encantar, porque eu sou servo, eu não deixo entrar. Continua no 20. O que diz, como é que é o servo de Deus? Tu vês muitas coisas, mas o que ele diz? Mas não guardas. E a obra é assim. Nós vamos ver muitas coisas, mas não podemos guardar nada no coração. Continua. Ainda que tenha os ouvidos abertos, o que diz a Bíblia? Nada ouve. E assim é o servo de Deus. Está lá aquela avezinha cantando, aquelas pessoas que ficam sempre voando ao teu redor, sempre te procurando, voando ao seu redor. Não, eu sou surdo, eu não vou ver essas pessoas. Cuidado com as aves dos céus. Elas não manifestam, mas estão sempre voando ao redor. O pássaro é assim. Ele voa, 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 até ele ver que dá para fazer ninho naquela árvore. Ele fica rondando até fazer ninho. E é isso que o inimigo quer, fazer ninho na sua vida. Não permita que isso aconteça. Por quê? Você não pode deixar essas aves se abrigarem em nenhum lugar da sua vida, em nenhum ramo. Os ramos são as áreas da nossa vida. Eu não posso deixar elas se abrigarem. Por quê? Porque as aves, elas se alimentam dos frutos que a árvore dá. A ave, ela come a semente dessa árvore. E daí você vai se transformar num cristão que não vai produzir mais frutos, porque essas aves que vão posando e se multiplicando, fazendo ninho na sua vida, elas comem todos os seus frutos.
Era para você ser uma bênção, ser um cristão de frutos. Você vai perdendo cada fruto. Você não tem mais vontade de estar na obra, estar na igreja, fazer nada para Deus. Você vai virando um cristão desanimado, sua vida financeira não muda. As áreas vão começando a ficar ruim, a vida sentimental, família. Nós vamos perdendo os frutos. Vamos perdendo as sementes que Deus nos dá, a palavra que Ele nos dá. Viemos ao culto, a gente até ouve a palavra, mas parece que a palavra não fica. A gente começa a dizer, parece que eu estou meio vazio. O pastor prega, mas parece que não fica. Claro, tem uma ave comendo toda a semente que Deus bota no seu coração, tirando tudo que você ouve em cada reunião. Ela se alimenta da semente que você recebe, que multiplicaria dentro de você. E daí nós vamos nos tornando aqueles cristãos que estão na igreja e a vida não muda. Nós não crescemos, não evoluímos, não temos um testemunho, nada de bom na nossa vida. A nossa vida vai ficando uma vida parada. Aí nós começamos a pensar, poxa, eu acho que é a igreja, eu vou trocar de igreja. Eu acho que a culpa é do pastor, eu vou para outro lugar. Não adianta. Se você não tirar essa ave do céu que se aninhou em você, nenhum lugar vai ser bom para ti. Não importa para onde você vá. Ela sempre vai comer os teus frutos e as tuas sementes. Você precisa tirar ela de você. Arrancar esse ninho, quebrar esses ovos, porque você vai ser aquele cristão que só tem folhas e não tem o quê? Lembra quando Jesus viu uma figueira? A figueira só tinha folhas e ela não tinha o quê? Todo mundo olha para você, mas essa pessoa é uma bênção, mas ele é uma bênção, mas ela é uma bênção. Bênção só de aparência, porque só tem o quê? Folha, só tem aparência, porque as aves dos céus comem o quê? Os frutos. Não dá fruto. Você deveria frutificar para a igreja, para o reino, para Deus. Não temos fruto nenhum. Ao contrário, fruto nada, só sobra o caroço. Não sobra nada para o Senhor. Ou seja, a gente tem aquela aparência, parecemos de Deus, estamos cheios de folhas. É que nem eu digo, bota a Bíblia debaixo do braço que nem desodorante, parece que é crente. Amém? Parece que é crente, só porque bota a Bíblia que nem um desodorante debaixo do braço. Então nós ficamos cheios de folhas, mas não temos o quê? E sabe o que vai acontecer com a pessoa que não tem fruto? Vamos em Mateus capítulo 3. Vai para frente com o pastor, Mateus 3. Mateus capítulo 3. Todos encontraram? Está entendendo, pastor? Sim ou não? Então vamos lá, Mateus capítulo 3. Cuidado, se tem alguma ave em você, ela come todos os seus frutos. Você deixa de dar fruto, come a semente que cada culto você vai recebendo no coração. Mateus 3, começamos no verso 5. Então, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E o João Batista, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10, o que diz? E também agora está posto um machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada aonde, pessoal? No fogo. Então olha o que vai acontecer com as pessoas que permitem com que as aves do céu se aninhem na vida delas. O que a ave faz? Se alimenta dos teus frutos. E você não dá fruto nenhum para Deus. E o que João Batista falou? Que desde quando ele chega, ele é o que prepara o caminho do Senhor Jesus. Ele prepara para que as boas novas, o evangelho, a graça, seja anunciada. Ela tem um ponto culminante com a morte do mestre na cruz. Então ele diz que agora chegou a época que o machado está lá na raiz. Deus está só observando. E que toda árvore que não produz fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Olha o que vai acontecer com um cristão que fica a vida toda dentro da igreja, mas ele tem uma ave do céu, aninhada nele,
O pastor prega, a ave fala no seu ouvido. Não é bem assim. Não leva ponto de faca o que o pastor diz. Não dá para acreditar em tudo. Os tempos são modernos, não dá para interpretar a Bíblia desse jeito. Às vezes o pastor está falando uma coisa e tem uma ave do céu que pousou no seu ombro durante o culto mesmo, falando outra coisa. E elas comem os frutos que nós vamos produzir para Deus. E se eu não produzir fruto, João já disse, eu vou ser lançado onde? No fogo. O fogo é o inferno. Eu vou passar a vida toda na igreja, eu pareço um crente de verdade, mas não sou um crente que foi salvo, porque eu não produzo frutos. Estou sendo habitação das aves dos céus e não vou entrar no reino. Então você não pode deixar nenhuma ave se abrigar nos seus ramos, porque elas não deixam você crescer, elas não permitem com que você venha produzir para o reino de Deus. E pastor, o que eu faço com essas aves? São os piores demônios que existem, porque eu te disse, eles não manifestam. Vamos em Lucas 22, olha só. Eles não manifestam, eles andam ao redor, entram e dominam o coração. Lucas 22. Lucas 22. Terceiro evangelho, você está no Mateus, só vai 2 para frente. Todos encontraram? Vamos ler o versículo 3, pega a caneta e sublinha comigo. Lucas 22, versículo 3, diz assim, pessoal, lê com o pastor. Entrou, porém, Satanás em Judas, e ele caiu no chão gritando com uma voz diferente, espumando e virando os olhos. É isso que está escrito aí? Não aconteceu nada. Mas o único que sabia que o diabo entrou era Jesus. Nenhum discípulo percebeu que a partir daquele momento Judas estava sendo usado pelo diabo. Só quem sabia era Jesus, porque Jesus é Deus e Deus vê todas as coisas. Os outros discípulos não perceberam, mas o Satanás entrou no Judas, leia. E uma coisa muito interessante, o Judas fazia parte dos 12. O Judas andava todos os dias com quem? Com Jesus. Então não significa que eu estou dentro da igreja que não possa existir um mal que está atuando na minha vida. A pessoa pode estar dentro da igreja faz tempo, mas tem um demônio que usa, domina e age através da vida daquela pessoa, porque naquela área ela não se libertou e precisa se libertar. Então diz aqui, continua comigo. E entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número de quem? Dos 12. Então você pode estar andando com Jesus, ele andava todos os dias, ele viu Jesus curar, ouvia Jesus pregar, mas uma ave do céu entrou nele, um demônio, entrou no coração dele, ele não percebeu, mas ele estava sendo usado pelo diabo, e foi lá fazer o quê? Foi lá atrair Jesus. Claro que, se nós formos olhar a vida do Judas, nós vamos ver os sintomas que mostram que já o mal estava rondando ele. Você consegue perceber pelo comportamento do Judas, você consegue perceber que já tinha um mal rondando para usá-lo para essa ação maligna. Pastor, o que eu faço se tem uma ave do céu na minha vida? Só tem uma coisa que você vai fazer. É a oração que eu chamo da oração mais forte da nossa vida. Sabe qual é a oração? Para Deus te sacudir. Só tem um jeito de tirar essas aves de uma árvore. Se você pegar a árvore e fizer o quê? Se você começar a sacudir ela, os galhos começam a fazer o quê? A sacudir. E se tem um ninho, ele vai cair. Se tem ovo no ninho, vai cair. Se tem filhote, vai cair. E se estão ali as aves, o que elas vão fazer? Elas vão embora. Você vai ter que orar para Deus te sacudir. É isso que você vai ter que pedir para Deus. Deus, me sacode. Pastor, como é que Deus vai me sacudir? Bom, Deus pode sacudir você com um problema, com uma luta. Olha, existem lutas que nos sacodem, que balançam a nossa vida, que nos chacoalham. Deus pode sacudir você com uma tempestade, com um problema, com uma mudança, com um não, tirando uma oportunidade que você tem, muitas vezes, tirando de você alguma coisa para sacudir. Deus pode sacudir você com uma troca de pastores. Às vezes Deus faz algo para sacudir a nossa vida, porque Ele percebeu que tinha muitas aves dos céus e a gente precisava ser sacudido para que elas saíssem. Então Deus pode usar muitas coisas para nos sacudir. E o que eu tenho que fazer? Orar. Deus, não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero que o Senhor venha me sacudir. Pode me balançar, mas me sacode mesmo, porque eu não quero ave nenhuma, ninho nenhum do inferno dentro de mim. Eu quero ser 100% de Deus.
E você tem que fazer essa oração. Ela é muito séria. Mas você vai pedir para Deus te sacudir, não reclama do que vai acontecer. Às vezes você vai vir para o culto, o pastor parece que pegou um moeirão de cerca para bater em você com a palavra, amém? Às vezes é dura para caramba, mas Deus tem que fazer o quê? Nos sacudir. Deus tem que nos sacudir, mudar a nossa vida. Às vezes eu vou perder uma oportunidade, algo que eu queria lá, às vezes até um emprego, sei lá, vou passar por uma tempestade. Mas deixa eu te falar, o deserto com Deus é diferente. Quando Elias, em 1 Reis 19, vai para o deserto, ele foi sozinho, ele deixou o moço e ele foi sem Deus. Ele caminhou, ele cansou. Aí ele deitou debaixo de uma árvore e disse: Senhor, eu quero morrer. Ele não tinha nem o que comer. Ele estava cansado, nem o que tomar ele não tinha. Ele muito exausto. Eu quero morrer. E Deus disse: não, você não vai morrer. Deu pão e água. Eu quero que você continue. Você tem muito para fazer, não é para você morrer. Olha o deserto sem Deus. Você não tem comida, você desanima. Agora o deserto com Deus. O povo de Israel foi para o deserto. Observa, Deus é tão bom que de dia ele botava uma nuvem só em cima do povo, para o sol não castigar. De noite ele mandava uma chama de fogo para iluminar o caminho e aquecer, porque o deserto é frio de noite. Quando faltou água, Deus tirou da rocha. Quando eles queriam carne, Deus mandou as cordonizes. Quando não tinha o que comer, Deus mandava todo dia o maná. O deserto com Deus é bom, mas Deus vai sacudir você. Você tem que orar e dizer: Deus pode me sacudir. Às vezes vai sacudir a sua fé, sacudir a sua vida espiritual, sacudir o que você entende da Bíblia, porque às vezes as aves dos céus contaminaram você está entendendo tudo errado. Então às vezes Deus precisa sacudir você, que nem aquela árvore que bate a tempestade, ela enverga, vai lá embaixo, mas depois ela volta, ela não sai porque ela está enraizada. E é isso que você tem que dizer: Deus pode me sacudir, não quero ave do céu nenhuma na minha vida. As aves só conseguem pousar numa árvore que está parada. Agora, se os galhos dessa árvore estão sempre se mexendo, algum pássaro vai pousar? Você não pode ser um cristão parado. Você tem que ser um cristão que se mexe, ora, jejua, evangeliza, busca a Deus, vem aos cultos, está sempre ganhando almas. Parou alguém na parada, você fala de Jesus. Parou alguém ali, você fala do Mestre. Eu não posso ser um cristão parado. Parado sim, as árvores conseguem. Agora, se eu sou uma árvore sempre em movimento, meus galhos não param nunca, ninguém vai pousar em mim. E a oração que eu quero que você faça nessa noite é essa, mas tem que ser do fundo da sua alma: Deus pode me sacudir, pode usar quem o Senhor quiser e fazer o que for necessário, mas não quero nenhuma ave do céu na minha vida. Eu quero ser 100% do Senhor. Amém? Eu quero ser 100% de Deus, mas pode chacoalhar tudo que o Senhor tiver que chacoalhar na minha vida, porque eu quero entrar no céu, eu quero dar fruto. Eu não quero estar cheio de folha e no último dia ser lançado no inferno para ser queimado. Eu quero entrar no céu. E essa vai ser a oração que você vai fazer comigo. Você vai orar, Deus vai dizer: Deus pode me chacoalhar. Se prepare, porque virão dias bons para você. Vamos ficar de pé para orar.